Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer vocês terem vindo, né? Tem alunos do primeiro ano. Quem que é do primeiro ano? A maioria. Quem que é do segundo? Primeiro ano ganhou, então receberão o prêmio que vai ser ofertado futuramente e será sorteado em Física 1. Quem que é o professor? Serginho vai sortear uma caixa de sorvete. Quantos alunos tem, Serginho? 500? Então serão sorteados um sorvete cada um. Bom, pessoal, deixa eu contar um pouquinho para vocês da história do por que nós estamos dando essa aula. Primeiro que vocês são cobaia. Essa aula é a primeira vez que nós estamos botando junto e é para construir uma aula que vai ser levada para vários países para explicar um pouquinho sobre o novo sistema internacional de unidades. Não é que as unidades estão mudando, é que a forma de defini-las estão mudando. Tá bom? Então ninguém pode pensar que vai mudar o quilo, eu vou ficar mais magro, não vai acontecer isso, né? O que vai acontecer é que a maneira de definir vai mudar. Tá certo? Então, se acontecer alguma coisinha errada durante a demonstração, é porque nós estamos ainda ajustando. O ano que vem, em maio, no dia 19 de maio, que é o Dia Internacional da Metrologia, que é quando foi instituído pelos franceses o sistema de unidades e tudo isso, vai haver uma programação mundial para esclarecer as pessoas, principalmente aquelas que estão ligadas à ciência, sobre as novas definições. E o que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos tentar mostrar para vocês por que é necessário definir, por que a ciência e a tecnologia chegaram no ponto que estão preparados para essa redefinição, e vamos demonstrar para vocês alguns dos artefatos que são utilizados nessas novas maneiras de realizar uma unidade. Porque uma coisa é definir o que é o quilo, outra coisa é realizar no laboratório 1 quilo. Não é? Eu posso definir, o quilo é o peso da minha mão cortada por uma lâmina bem afiada. Tudo bem, só que ninguém tem minha mão, só eu. A partir daí você tem que produzir o quilo com a minha mão, e já é outro. Tudo bem? Então, eu já percebi que nós vamos ter algum probleminha na curva de ondas, mas nós vamos fazer todo mundo entender o que é que nós queremos transmitir. Bom, todo mundo já ouviu falar no Sistema Internacional de Unidades. Tudo bem, professor Guastaldi? O senhor conhece o Sistema Internacional de Unidades, isso é muito bom. Então, o Sistema Internacional de Unidades é uma forma de fazer todo mundo falar a mesma linguagem. Tá certo? E hoje, o Sistema Internacional de Unidade, ele se baseia numa série de unidades que vocês usam no dia a dia. Então, por exemplo, o quilo, o metro, o segundo, o ampere, o Kelvin, o mol, candela, para medir luz, né? Afinal, precisa medir a quantidade de luz, é uma coisa essencial para a vida ou para instrumentos que a gente usa. Então, essas são as unidades básicas. Eu não quero saber, isso não quer dizer que são as únicas. Existe um monte de outras unidades que se definem dessa. Existem os múltiplos e submúltiplos delas, isso não são considerados unidades. São considerados um sistema decimal onde você multiplica por 10. Não é? A tonelada não é uma nova unidade, é simplesmente uma forma de expressar 1000 quilos. Tá certo? Mas existem outras unidades que não estão aí, né? O joule, por exemplo, não está aí. E todo mundo usa para calcular trabalho, energia. Então ele deriva daí de alguma maneira. Como vocês bem sabem, ele vem do quilo vezes, não é? Alguma coisa. É o quilo vezes aceleração vezes distância, por exemplo, dá o joule. Não é? Que é energia. Muito bem, então nós vamos... eu vou tentar explicar para vocês o velho. Então aqui está o Old SI, que é aquilo que está mostrado ali. E o que é essencial nesse sistema? O Anderson jurou pela mãe dele que seria possível pegar a imagem aqui e projetar lá. Mas ele não está cumprindo.
Tá lá. Morde a língua. Muito bem. Se você ver aqui o quilo, por exemplo, ele tem aqui, ó, MIPK. IPK é um artefato. Tá certo? É um bloco de platina irídio que está guardado. Então, por exemplo, nesse sistema velho de unidade que usa, o quilo está definido como alguém que falou, isso é um quilo. Não é? E aí vem todos os outros aqui, o mol, a candela, o Kelvin, que é baseado também num termômetro padrão. E aí vem todas as outras unidades, né? O metro aqui já é moderno, porque tem um C que aparece ali, que é a velocidade da luz. Então nós vamos tentar entender por que se usa a velocidade da luz para definir o metro. Tudo bem? Claro. Muito bem. Então vamos começar contando isso que eu estava dizendo para vocês. Existe um sistema que define e que realiza as unidades mais usadas hoje, que elas são as mesmas, elas não mudam de um diagrama para outro. O que muda é a forma de defini-las e a forma de realizá-las, né? Vamos supor que você chega lá na sua casa e fala, eu quero 1 quilo. Alguém tem que ter uma forma de produzir 1 quilo para você, daquela quantidade de massa, tá bom? Essa é a realização. Acontece que o seguinte, todo mundo já ouviu falar das constantes fundamentais, não viu? O que é uma constante fundamental? Bom, o que é uma constante me parece que todo mundo sabe. É algo que não muda. Constante. Né? E o que é fundamental? É aquela que ela é igual com o passar do tempo todo. E ela é algo que aparece de várias formas nas grandezas que a natureza nos apresenta. Então, um exemplo. Constante gravitacional da lei de Newton. É uma constante fundamental. Por que ela tem aquele valor? Eu não sei, mas ela tem. E ela não muda com o tempo. A constante de Planck, a velocidade da luz, desculpa, é outra constante. A luz medida aqui, a luz medida num outro ponto da galáxia, ou a luz que foi medida há 1 milhão de anos atrás e a luz que é medida hoje, provavelmente tem a mesma velocidade. Então me parece que é uma constante. Muda com o meio, obviamente, mas imaginando que é o mesmo meio, o vácuo, por exemplo, a ausência de matéria, ela é constante. A constante de Planck, muitos de vocês não aprenderam ainda, mas ela é a que diz para nós tudo o que acontece no mundo microscópico. Vai ser muito difícil a gente entender a natureza, a física das coisas, se a gente não entender a constante de Planck. Então ela é uma constante muito importante. Ela acompanha tudo. Ela acompanha a eletrônica moderna, ela acompanha, há alguns anos nós comemoramos Einstein, e ele é um que mediu através do efeito fotoelétrico, inclusive algo que dependia da constante de Planck. É uma constante que não muda. Ela é pequenininha, olha o valor dela, 10 a menos 34 joule segundo. 10 a menos 34 joule segundo é pequenininho demais, mas ela é uma constante. E o que acontece? Quando a gente fala em constantes, nós podemos falar em constantes que não têm dimensão. Então ali eu combinei algumas constantes, que por acaso é também uma constante importante, é chamado constante de estrutura fina. Ela não tem dimensão. Ela combina coisas e não tem dimensão. Tá certo? Mas ela é uma constante, ela depende de outras. Mas algumas das constantes têm dimensão. Então veja, eu tenho um valor que a natureza me dá, que tem dimensão, não é? O joule ali, ele na verdade está associado com quilo também. Porque nós sabemos que massa vezes velocidade ao quadrado dá energia, dá o joule. Então o quilo, por exemplo, é uma unidade que está dentro de algo que a natureza me dá como sendo uma constante. Provavelmente ela é a melhor maneira de eu definir a unidade quilo, porque ela não varia nunca e ela está disponível para todos de forma democrática. Vamos supor que você queira uma constante de Planck. Então, alguém te dá a constante de Planck
Com aquele valor, você está levando uma série de unidades. E outra, ela não varia nunca. Se eu combinar a massa com comprimento e tempo, eu serei capaz de obter a constante de Planck. Estão entendendo? Então, a ciência sempre soube, isso não é novo, que as constantes fundamentais dimensionais seriam a melhor maneira da gente definir as unidades. Definir as unidades. Aí, para realizar a unidade, eu tenho que montar uma forma. Estão entendendo? E é assim que o metro, por exemplo, vai deixar de ser definido como a barra no sistema antigo e vai passar a ser definido pela velocidade da luz. É assim que o tempo vai deixar de ser a rotação da Terra. Ficou bonito esse negócio, hein? Rodando aqui. Né? E vai passar a ser algo associado com um átomo de césio. E assim por diante. Estão entendendo o espírito da coisa? Para eu definir coisas que não mudem nunca, eu tenho que usar coisas que não mudam nunca. E nada melhor do que as constantes fundamentais da natureza. Tá certo? E muitas das coisas já foram redefinidas, mas muitas ainda não. E agora, então, a ciência achou que pelo menos as 3 primeiras que aparecem no topo, que sempre é metro, segundo e quilo, essas são as grandezas. Elas já são definidas a partir do ano que vem. Hoje já o metro e o segundo já é totalmente definido a partir de constantes fundamentais, é isso que nós vamos aprender. E a partir do ano que vem o quilo também será definido a partir de constantes fundamentais. Isso parece um pouco estranho, mas não, você vai ver que não é. Que se eu achar uma forma de introduzir aquela constante com uma massa que é 1 quilo, vai dar tudo certinho. Muito bem. Então, essa é a tendência, definir as coisas com base nas constantes fundamentais. E o ano passado, o Bill Phillips, que é um prêmio Nobel, esteve aqui em São Carlos, e a gente gravou uma sequência de vídeos que estão no YouTube, sobre a importância de redefinir determinadas unidades fundamentais da ciência. A gente não tem ideia do que isso significa. Parece que isso não afeta dia a dia. Mas imagine que se a gente tivesse ainda medindo o comprimento pela mão do rei. E quem não tem rei? Ferrou. Vai lá pagar para o rei da Inglaterra. E se o rei era um anão? Tudo ia ficar menor. E se o rei era um gigante? Tudo ia ficar maior. É incrível como a definição das coisas tornam as grandezas mais usáveis. E isso impulsiona, inclusive, a indústria. A indústria só conseguiu realmente se organizar quando gente que vocês vão ouvir muito falar, Lagrange, Laplace, que eram cientistas. O Lagrange, a gente pensa, o Lagrange era italiano, eu aprendi outro dia, ele viveu a vida inteira na França, ou era francês que viveu na Itália? Agora não lembro. Da uma a duas. Mas ele conseguiu pegar a esperteza do italiano e o rigor de precisão do francês para propor o sistema decimal, por exemplo. Ele era parte de quem falava as coisas, todo mundo tem que falar a mesma coisa. Muito bem. Então, a história do Sistema Internacional de Unidade se confunde um pouco com a história da ciência. Pessoas muito importantes, contribuíram. Esse é o Gauss. O Gauss está em tudo. Está na física, está na matemática. Ele era um cara que sabia que não adianta formular se eu sou incapaz de medir. O Gauss sabia disso. E ele então propunha que, por exemplo, o segundo, o metro, não poderiam continuar se definindo da forma que era. Tá certo? Como eu vou mostrar para vocês como era definido. O segundo era definido até pouco tempo, estou falando pouco tempo, nós estamos falando em 50 anos atrás, como uma fração da rotação da Terra no ano de 1900. Quem que vai lá no ano de 1900? Já passou. Mas tinha que definir alguma coisa, que aí era mais difícil de realizar. Aí continuavam tentando fazer coisa para medir as grandezas. A coisa começou a se revolucionar quando foi instituído o sistema métrico. E o sistema métrico e o sistema decimal, 1875,
vocês me desculpem, lá não é 1975, é 1875, isso foi um grande progresso. A decisão por lei na França que falou, não, todo mundo agora vai usar a mesma unidade, o mesmo sistema e o mesmo valor. Isso foi uma revolução, tá certo? Isso impulsionou tanto as coisas que o pessoal começou a ser capaz de fazer coisas que todo mundo podia usar com tranquilidade. Quando a gente fala nas unidades, eu quero que vocês entendam que nós estamos preocupados em quantificar as coisas do dia a dia. Uma delas é o comprimento, então é o metro, essa é a unidade que a gente usa. Outra é a massa, é o quilo. Outra é o tempo, é o segundo. Outra é a corrente elétrica, porque praticamente a corrente elétrica hoje é fundamental, né? Outra é a temperatura. Pô, ninguém consegue. Hoje a temperatura é o que está na natureza. Agora tem uma que você não dá a devida atenção, que é o mol. Já ouviram falar do mol? Você já ouviu falar do mol, bem? O mol existe. Mas ele não é um bicho papão, ele é um cara legal. E é um cara grandão. Ele vale em torno de 6, 10 a 23 coisas. Eu tenho que juntar 6, 10 a 23 alunos para ter um mol de aluno. O mol é uma grandeza importante e ela caracteriza a quantidade de matéria. Mas mais do que isso, na química, é extremamente importante. Todo mundo vai aprender química, vai saber que as reações acontecem átomo a átomo, mas na hora de comprar lá 1 quilo de plástico, você não vai falar, me dá aí tantos átomos de carbono que reagiram com tanto. Você tem que falar em massas macroscópicas, que é o mol. O mol é a grandeza que conectou o mundo macroscópico com o microscópico. Sem ele, a química tinha ficado com pouca alternativa de escalar aquelas leis todas das proporções e tudo isso. E ele é muito importante ser medido, muito importante, principalmente para a nanotecnologia. E o candela, que é uma quantidade de luz que está num metro quadrado de superfície, a uma distância que eu não me lembro quanto é, tá certo? Muito bem. Como eu falei para vocês, a gente tem que definir uma unidade, essa pode ser feita de várias formas, mas nós temos que fazer a realização da unidade. Nós temos que reproduzir aquela quantidade, tá certo? Essas coisas têm que vir junto. Então, se eu falar para vocês que o metro, como você vai ver daqui a pouco, é a distância do Polo Norte ao Equador na latitude, na longitude tal, bom, eu defini. Bom, é que você tem que ir lá realizar. E os caras fizeram isso. Claro, ninguém foi com um metro reproduzindo, mas eles pegaram 2 pontos, mediram e viram que aquilo então com ângulo considerado poderia ser extrapolado. Eu não imagino o tamanho do erro dessas coisas. Outra coisa, uma unidade, ela não pode ter incerteza. Ela não pode. O quilo não pode ser 1 quilo mais ou menos 10 gramas, não dá. Entendeu? Uma vez definida, ela tem que ser precisa. Ela é ela. As coisas podem desviar do valor da definição, que é a variância e tudo isso, mas ela não pode ter erro. Porque vocês vão notar que algumas das constantes que foram medidas pelo homem na ciência, que são as importantes, elas deixaram de ter erro agora. Elas são definidas. Então ela não tem mais incerteza. Velocidade da luz. Você não pode dizer que ela é 3,9, 2,99999. É preciso. É exato. Eu tenho que dar o número de casas decimais que eu vou considerar exato. Senão eu não posso usar isso na definição das grandezas, nas unidades. Muito bem. Vamos, o metro, por exemplo. Olha aqui que bacana. Aliás, eu estou misturando um pouquinho de inglês e português, porque às vezes eu não lembrava as palavras para traduzir tudo, e deve ter um monte de erro. Então, o metro, ele primeiro foi baseado em medidas, dimensões da Terra. Era a dimensão que ia do polo até o Equador. Isso é uma definição que pode ser até legal. Se você deu bem a longitude, eu não acho que isso muda tanto com um tempo muito curto.
E principalmente porque é definição. Mas é bom que a terra não jogue muita areia para o polo, tudo isso, porque vai mudar um pouco o relevo. Eu tenho que imaginar uma esfera perfeita, basta você andar nas ruas de São Carlos para ver que a terra não é uma esfera perfeita. Ela tem buracos, ela tem morros, ela tem tudo isso. Então, você vê, é uma definição, tem que ter. Só que é difícil de realizar. Por muito tempo, o metro era a barra. Era uma barra como essa, por incrível que pareça, aqui tem 1 metro. Parecia com essa, só que o perfil é diferente. E todo mundo que quisesse 1 metro vinha comparar com a minha barra. Agora, tinha dia que eu estava de saco cheio, não deixava ninguém comparar. E aí? Só eu tenho 1 metro. Ferrou, né? Não estava legal. Principalmente em metro, já imaginou? Tudo mede hoje, tecido. Tudo que você for comprar, tem que medir. E aí o cara lá, não, hoje não dá para abrir a porta. Não dava para comparar. Os caras botaram metro em locais públicos. Só que, como desde que existe o homem, existe o roubo. Os caras alteravam o metro. Você acredita nisso, né? O cara alterava o metro. Tinha que ter um guarda do lado. Esse é o metro. Quer comparar? Venha, não altere. Porque tinha gente que chegava e falava, pô, eu vendo tecido. Deixa eu mudar aquele extremo. Pô, se eu ganhar 3 centímetros por metro, pô, no fim do dia eu ganhei o dia. Entendeu? Tinha que ser guardado. É verdade. Vocês estão dando risada. Mas é a verdade. Então, você vê, esses artefatos, vamos supor que esse aqui era o meu metro. Hoje eu resolvi deixar ninguém. Mas ontem, por acaso, eu fui passear com o meu metro. Aí ele caiu no chão. Ele entortou um pouquinho. Você não percebeu. O Gugs percebeu, porque ele tem um olho microscópico. Aí eu olhei assim, eu vi que ele entortou um pouquinho. Agora as pessoas vão comparar a distância entre essas duas marcas. Todo mundo aqui sabe que se é uma curva, é diferente do que uma reta. Alterou o metro. Pronto. Quem garante que aquele francês maluco que não bebeu vinho na noite seguinte, não pegou aquele metro que estava em Paris e deixou cair? E aquilo encurvou um pouquinho. Não é verdade? Os artefatos são problemáticos, porque eles dependem do manuseio. Eles geram um problema. Tá certo? O tempo, bom, o tempo a gente mede. Inicialmente era dia e noite, foi dividindo, mas aí não dá, né? Você imagine uma Olimpíada hoje que eu tinha que medir o tempo com o sol. Não ia dar certo? Ia. O tempo é uma das grandezas também extremamente importante, cuja importância da precisão você só vai poder notar a hora que você começar a se enfiar no meio do negócio. Vocês estão falando no telefone hoje, né? Quantas informações você acha que está sendo transmitida por segundo com os telefones celulares? Lá na central, quantas informações está chegando? Quantos filmes você puxa por dia no seu celular? Quantos bits de informação é isso? É muito, não é? E quem que sincroniza esse fluxo de informação? Se você está, de alguma maneira, transmitindo 1 trilhão de informação por segundo, alguém tem que ser capaz de medir 1 sobre 1 trilhão. Porque senão a coisa vai passar a desordenar, vai ser uma misturança. Ninguém mais vai ser capaz de sincronizar esse troço, não é? Então, acredita em mim, se a gente não estivesse medindo o tempo com uma precisão assustadora, celular não existiria. Bom, por muito tempo, o tempo foi definido como o tempo efêmeris, que é aquilo lá, 1 sobre todo aquele número do ano de 1900. Foi definido. Claro, ninguém conseguia medir isso, realizar isso com precisão. Então você vai criando relógios que tentam, né, medir, mas era definição. Estou falando muito isso para vocês entenderem a importância da definição da unidade. Tá certo? Quando eu tenho qualquer coisa, ela tem que ter accuracy, que é precisão, ela tem que ter reprodutibilidade.
Se eu tiver 1 metro, todo mundo tem que poder reproduzir aquele metro, senão ele fica inútil. E ele tem que ter estabilidade, ele não pode mudar com o tempo, né? Essas são as características de qualquer unidade que você tem. E por incrível que pareça, essa é as características que eu preciso para as unidades. Aí você começa a entender que o artefato, que hoje o quilo é isso aqui. Isso é o quilo. Se por acaso eu estiver andando e uma pomba vier e der uma cagadinha aqui em cima, o quilo não será mais o mesmo. Notou? A vulnerabilidade do quilo atual. Tanto é que faz, se não me engano, 30 anos que eles não tiram o quilo daquela container evacuado. É com vácuo, não é evacuado assim, né? No sentido da evacuação. Eu vou medir o meu quilo. Aqui tem uma balança. Claro, ele não consegue olhar aqui. Eu vou botar meu quilo aqui. Dá para você vir pôr meu quilo? Ah, tá aqui. Ó, eu botei meu quilo na balança. Vem aqui ver. Deu 1 quilo. Tá certo? Mas vamos supor que isso aqui fosse um ranho de aranha. Eu exagerei. Aí eu vou pegar. Aqui deu 1 quilo. Mas vamos supor que eu estou andando, sem querer, grudou meleca. A meleca às vezes é muito pequenininha. Aí eu vou lá, pô, meu quilo mudou 31 gramas. Agora, se eu vou dar meu quilo para você comparar, alguém tem que manusear, né? Que eu tenho que pôr na balança. Aqui é o tipo de balança que se usava, porque uma vez a cada século, alguém vai lá, pega aquele bloco, que hoje ainda é a definição do quilo, tá certo? E põe na balança no lado de cá, e aí vai adicionando matéria do lado de cá até dar 1 quilo. Aí eles vão gerando. Tem métodos melhores para hoje para reproduzir, mas é mais ou menos assim. Como eu disse para vocês, se o francês que foi lá pegar estava com a mão quente, ferrou, saiu o gás disso aqui. Eles acreditam que o quilo tem mudado microgramas por ano. Aí você vai falar assim, o que é micrograma? Não é nada num quilo de carne. Mas lembre-se que o quilo, hoje ele está sendo dividido por 1000. Cada pecinha daquela está sendo dividida por 1000, porque o professor Guastaldi tem que trabalhar com nanopartículas. Ele tem que chegar em nanogramas. E da onde vem a precisão que você vai medir isso lá na química? Tem que vir daqui. Porque eu não tenho outra maneira de subdividir. Tá certo? O que o pessoal faz hoje é criar uns estojinhos assim, que eles pegam o quilo, dividem por 10. Bom, todo mundo sabe que divisão é divisão, né? Aí, sabe aquele negócio? Quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é bobo, não entende da arte. Certamente quem divide trabalha em seu favor. E aí vai. Hoje a tecnologia tem um problema. As subdivisões do quilo. Quem faz isso com precisão? Ninguém. Por outro lado, o metro já é capaz, tudo isso porque ele é definido diferente. Bom, essa é a história, e o que acontece é que... O que acontece é que os artefatos não são bons padrões de medida, porque eles precisam ser manipulados e eles ficam sujeitos a variações, tá certo? E eu vou mostrar depois, na hora que chegar na massa, os gráficos. Há um tempo atrás, se não me engano, 40 anos atrás, eles reproduziram o quilo. Pegaram o quilo, que está lá desde 1800 e pouco, e reproduziram. Todos eram iguais naquela data. Aí, ao longo dos anos, a cada década, eles foram comparando. E a coisa virou. Entendeu? E aí você fica pensando, né? Se eu erro micrograma em 1 quilo, a hora que você for com esse erro para fazer a subdivisão, você erra muito nos submúltiplos. Então não dá. Bom, primeiro eu vou falar de tempo. Nós vamos começar agora a definir as grandezas. E o tempo, ele é
algo importante. Ninguém sabe dizer bem a importância do tempo, mas depende do que você vai fazer. De primeiro, saber a estação do ano era suficiente. Hoje em dia, né? Eu sempre falo assim, para você saber a importância de um segundo, pergunta para o carro que rebentou o carro, o motorista que rebentou o carro ali no sinaleiro hoje de manhã. Ele te explica. Se você quiser saber a importância de 1/10 de segundo, pergunta para o segundo colocado na Olimpíada, nos 100 metros rasos que teve lá no... Onde foi a última? No Rio? Aí eu já não sei se 1/10 era suficiente. Então você vê, a importância eu vou falar um pouquinho depois. Mas, como que se mede tempo? Você tem que medir alguma coisa que tica, né? Alguma coisa que é periódica. É assim que a gente mede tempo. Uma das boas medidas de tempo é o pêndulo. Tanto é que, mesmo vocês sendo novos, já viram o relógio com pêndulo. Porque realmente, o pêndulo é uma coisa interessante. Se eu pegar um pêndulo, né, e eu colocar para oscilar, né, desde Galileu ele falava, pô, isso é um excelente relógio, porque eu posso vir aqui e medir o período dele. Então ali tem um cronômetro, eu vou medir o tempo de oscilação do pêndulo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse pêndulo aqui, 10 oscilações deu 12 segundos. Então ele tem um período de 1,2. Não é? Tá certo? Se eu pegar um outro, vou pegar um outro pêndulo aqui e vou pôr junto aqui. Tá vendo esse pêndulo e esse? São bem diferentes, né? Aqui tem uma massinha. Quem que oscila mais rápido? Quem que oscila mais rápido? Se eu mudar a massa do pêndulo. Estou pegando no pêndulo, estou fazendo tudo isso, né? O pêndulo lá do cuco, a lagartixa vem lá, deposita, todo mundo... Isso altera o pêndulo? Vamos ver se altera. Aqui eu peguei 2 pêndulos de massas diferentes. Se eu soltar, eu vejo que os 2 oscilam bem. Então isso é uma boa coisa, né? Se a massa alterar de um pêndulo, o seu período não altera. Mas ele tem um comprimento. E esse comprimento altera. Se eu pegar a mesma massa e diminuir o tamanho da haste, o que vai acontecer? Obviamente, se eu soltar os 2, o mais curto anda muito mais rápido. Porque vocês vão aprender que o pêndulo depende da raiz quadrada do comprimento. Bom, mas o que você quer chegar? Eu quero chegar que... Como que eu faço o comprimento de um pêndulo ficar constante? Para que o seu período seja constante. Um dia quente, qualquer material aumenta de tamanho. Um dia frio, os materiais diminuem de tamanho. Então o pêndulo, apesar de ser muito utilizado, ele não é um bom relógio. Tá certo? Ele é um relógio fraco. E eu não posso, eles definiram, o segundo, se você pegar lá na história, Lagrange, esse pessoal, tentou definir o pêndulo que seria o pêndulo padrão. Mas dependia do dia que media, era coisa diferente. Né? Todo mundo já sabia que a massa não seria importante. Bom, isso é um grande ganho. Tanto faz eu pendurar aqui uma berinjela, uma maçã ou um limão, vai dar igual. Mas o comprimento, esse era o detalhe. Tá certo? Então o pêndulo foi um primeiro medidor de tempo, só que o fato de depender de um comprimento já é problemático, porque eu dependo desse cara para medir. Né? E esse cara já está com problema. Bom, aquele também vai estar com problema. E ele é muito vulnerável às condições climáticas. Então, eu tenho que melhorar o pêndulo para poder usá-lo como um padrão de tempo.
Tá, então agora eu vou fazer uma outra demonstração para vocês entenderem como que eu posso... Tá, esse aqui é o período, né? Como vocês vão aprender que é o período do pêndulo, depende da gravidade. Um pêndulo aqui e um pêndulo na Lua quica diferente. E tem algum problema que, como ele é baseado em equilíbrio de força, dependendo da posição que você está na Terra, se você está no Equador, você consegue ou começa a subir, né, em latitudes diferentes, a rotação altera isso. Vocês vão aprender, já aprenderam, né? Que tendo rotação, uma parte da força tem que fazer um movimento rotacional. Então, começa a dar problema. Né? Mas tem uma forma da gente fazer um pêndulo ser bom. Então, veja, para fazer um medidor de tempo, ou definir, eu preciso de algo que oscile. Mas eu preciso de algo que oscile sem variar muito. O pêndulo é um bom oscilador. Ainda mais se eu, cada vez que ele vier aqui, eu der um kickzinho, que é a corda do relógio. Tá certo? Ele mantém, o que ele perde, ele ganha. Só que, pô, dependendo do dia, fica complicado. Então, o pessoal resolveu melhorar o pêndulo. Esse é o nosso pêndulo agora. Ó, ele oscila. Tá certo? Não olha a molinha por enquanto. Ele oscila. Só que dependendo do comprimento, ele vai oscilar mais ou menos, né? Nós já aprendemos que esse aqui oscila mais rápido do que esse aqui. Para poder fazer o pêndulo independer do seu comprimento, o pessoal resolveu comparar ele com outro oscilador. Vamos ver que eu tenho um sistema massa-mola aqui. Ele também é um oscilador, não é? Vamos imaginar que eu possa ter um sistema massa-mola muito menos vulnerável às variações. E eu vou pegar o meu pêndulo, eu quero que ele sempre esteja oscilando com esse período. E aí eu comparo a oscilação dele com a capacidade dele em transmitir energia para aquele oscilador. Aqui ele vai ficar oscilando. Mas vamos supor que o dia está frio. O dia está frio, o pêndulo diminuiu. Eu estou exagerando. Então agora eu pego ele e falo: pêndulo, oscile. O senhor é capaz de transmitir energia para o meu oscilador padrão? Não, não é. Então o senhor está no comprimento errado. Esse cara tem uma frequência bem determinada para oscilar. Se esse cara estiver oscilando com a mesma frequência, ele excita aquele outro. Aqui ele começa. Aí então eu falo: bom, seu pêndulo, o senhor está com o comprimento errado, eu tenho que ajustar até o senhor chegar no ponto que começa a transmitir energia para o outro. Ah, mas passou muito. O dia ficou muito quente. O pêndulo chegou lá embaixo. Aí eu pergunto: seu pêndulo, o senhor está oscilando corretamente? Ele vai falar assim: eu duro que ele está excitando um pouquinho ainda, mas muito pouco, né? Aí eu vou lá e falo: bom, seu pêndulo, é melhor o senhor diminuir de tamanho, até chegar no ponto que o senhor começa a excitar aquela mola, porque aí eu sei precisamente que o senhor está no tamanho correto. Esse sistema de comparar é essencial. Esse é o chamado sistema de retroalimentação. Se eu botasse um motorzinho aqui e falasse assim: pêndulo, varie quando aquele cara deixou de oscilar com a amplitude máxima. Aí você concorda que eu ia manter esse cara independente das variações da condição, sempre que possível? E é isso que a gente vai fazer para definir o tempo. Eu vou usar dois osciladores. Eu vou usar um que é bom, pero não mútil, varia. E vou usar um que não é tão bom, mas ele não muda nunca. Quem que é o que não muda nunca? É um átomo. Por isso que o tempo hoje tem a chamada base atômica, e os relógios que medem tempo são chamados relógios atômicos. Deixa eu explicar para vocês como que funciona um relógio atômico. Bom, primeiro eu ia gastar um tempo aqui, mas estou vendo que eu falo demais, né? O tempo está passando rápido e todo mundo vai ficando com fome. Então,
Aqui existe, hoje, eu pus aqui as necessidades de medida do tempo. Né? Se você quiser medir 1 segundo no dia, aonde estão as coisas que dependem? 1 segundo no dia. Os relógios mais vagabundos que eu compro lá na China, ou na banquinha do mercado, já estão nessa precisão. Mas eles têm osciladores de quartos. Não é mais só aquele sistema de engrenagem que vai para sempre. Tá certo? 1 milésimo de segundo por dia é assim, se eu não tiver essa precisão de medida, não tem transmissão de televisão. Hoje não tem novela se não tiver essa medida, essa precisão. Astronomia, padrões de voltagem, e aí vai. Se eu for aumentando, até chegar na fronteira do conhecimento. Aí eu tenho que ser capaz de medir uma precisão de 1 segundo, de 1 trilionésimo de segundo por dia. Que significa 1 segundo em 3 bilhões de anos. Tá certo? Aí é onde eu estou testando coisas, e aí é onde chega se eu conseguir fazer padrões de medida que são baseados em coisas que não alteram muito. Eu estou pulando um pouco essa parte para poder fazer as demonstrações. Então deixa eu mostrar para vocês como que funciona um relógio bom. O relógio bom, ele tem um tique, que pode ser um pêndulo. Hoje em dia eles fazem um pêndulo, que é um pedaço de cristal de quartzo, estimulado eletricamente, e que tem, é que nem um diapasão, né? Tem uma frequência precisa de oscilação. Mas eu tenho que comparar ele com alguém. Com quem que eu vou comparar? Com o átomo. E como que eu vou comparar? Eu vou comparar da seguinte maneira. Eu vou pegar, lembrar vocês que o átomo, vocês já são físicos quase graduados, né? Maduros. O átomo tem os elétrons lá, não tem ao redor? Isso forma a chamada nuvem eletrônica. Ela está presa no núcleo, mas ela não está tão presa rigidamente. Se alguém chegar e forçar a nuvem, ela deforma. E ela oscila, porque a carga positiva traz a negativa de volta. Então, quando você olha essa nuvem eletrônica no átomo, ela tem oscilações. Claro, não é tão simples assim, tem mais uns detalhes aí da mecânica quântica, mas não importa. Os elétrons dentro do átomo são capazes de serem bons osciladores. Agora, como que eu vou oscilar ele lá? Vou pegar um martelinho? Não, eu vou usar, carga, vou usar campo elétrico. Quem que tem campo elétrico? A luz, radiação eletromagnética. Se eu usar ondas eletromagnéticas que oscilam, eu sou capaz de ir lá e ver. Como se o meu átomo fosse um sistema massa-mola, ele tem uma oscilação muito precisa. Só que são cargas, capazes de não ser excitada mecanicamente, mas ser excitada pela eletricidade existente na radiação eletromagnética. Então eu vou fazer uma demonstração aqui, como que é que a gente excita o átomo. Bom, todo mundo já ouviu falar de radiação eletromagnética, não ouviu? Eu preciso passar para a câmera aqui. Radiação eletromagnética são ondas de eletricidade e magnetismo. Campo elétrico, voltagem, que oscila para baixo e para cima. Só que se eu pegar a minha fonte de radiação eletromagnética e ligar para vocês aqui, tá certo? E falar assim, alguém está vendo a oscilação? Está vendo, Rui? Não? Ele está. Num campo de luz, os campos oscilam de muito. Pega 1 milhão de vezes, multiplica por mais 1 milhão de vezes, você está chegando aonde a luz está oscilando aqui. Não daria para eu mostrar, tem outros experimentos que dá para a gente fazer, que a gente mostra que isso é um campo oscilatório, como interferência, difração, etc. Mas, ao invés de fazer isso, eu vou simular a onda de luz com uma onda na água. Tá certo? Isso aqui que você vai ver formando aqui. Deixa eu tirar meu átomo da jogada primeiro. Isso aqui é meu átomo, meu elétron foi ionizado. O que você está vendo ali são ondas na água. Essas ondas, obviamente, você só está vendo a frente de onda propagar, mas são oscilações. Se você viesse aqui olhar na água,
você ia ver exatamente aquilo que a gente tem em mente como uma oscilação. Tá bom? E essas ondas, obviamente, estão se propagando. A distância entre cada máximo que você está vendo é o que nós chamamos de comprimento de onda. E se eu parasse num lugar aqui, ó, e visse quantas ondas passam por unidade de tempo, é a frequência. Essa que é a frequência bastante alta. E frequência é o inverso de tempo. Se eu souber produzir bem onda eletromagnética, quem sabe ela não é um bom meio. Se eu fizer um oscilador, se a pá aqui do meu sistema for um oscilador, ele está gerando ondas eletromagnéticas, que nem o do quartzo pode estar gerando, se ele estiver acoplado a um sistema elétrico. Tá bom? Só que eu tenho que fazer ele oscilar bem. Então agora eu vou criar meu átomo, que vocês já entenderam tudo. Nossa. O meu átomo é um oscilador que, se eu for com frequência muito alta, olha lá meu átomo oscilando. Aqui eu estou produzindo frequência muito alta. Está vendo quantas frentes de onda por segundo? Muitas. Estou mudando a frequência. Ele está paradinho. A água está passando por ele e nem consegue. Se eu abaixar a frequência, está vendo ele começar a oscilar? Se eu for na frequência correta, ele oscila mais ainda. É assim que a gente vai lá e consegue olhar o átomo e fazer dos elétrons que estão lá, da nuvem eletrônica e todas as suas características, um oscilador. Eu jogo radiação, e essa radiação que tem eletricidade nela, ela vai lá e é capaz de excitar esses elétrons. E se eu jogar com a frequência correta, eu excito o máximo. E é incrível que cada átomo tem só uma frequência para ser excitada muito característica. E o átomo de césio é um desses, que está aí. Que ele é excitado, e se eu parar aqui a excitação, a coisa é tão interessante que eu paro, ele continua dando luz para mim, e medindo aquelas ondas que ele está espalhando, é o que a gente chama a devolução da energia do átomo. E eu olhando isso, sei que ele foi excitado com o máximo possível. Então, quando o pessoal descobriu isso, eles falaram assim: bom, vamos criar um oscilador. Preciso da transparência. Eu vou criar um oscilador que pega, interage com o átomo e pergunta: átomo, você está oscilando na frequência máxima, na amplitude máxima? Aí o átomo responde: ainda não. Aí ele aumenta a frequência ou diminui. É como a gente controlar o pêndulo aqui, entendeu? Só que o átomo, cada átomo é igual em qualquer lugar do universo. Se eu for capaz de extrair essa oscilação dele, eu sou capaz de ter um bom comparativo e definir um tempo. Toda vez que eu gerar um oscilador, que gera uma radiação eletromagnética, que vai lá e é capaz de excitar o átomo de césio, eu tenho um certo número de oscilações por segundo. Eu tenho uma frequência. E é assim que a gente define o tempo. Então o tempo, o relógio atômico, ele, na verdade o oscilador não é uma pá, é um cristalzinho com formato adequado de quartzo, né, que é excitado por uma frequência, mas pergunta para o átomo se aquela frequência está correta. Aí o átomo responde: não, corrige. Ele corrige, que nem eu fiz com o pêndulo. Aí realimenta, aí você consegue um relógio fantástico. E de lambuja você define o tempo. Então o tempo, ele é definido baseado num relógio atômico, que passa átomos de césio, e se pergunta para ele qual é a frequência que ele gosta de oscilar, mas na verdade tem que ter um oscilador junto. É que nem esse sistema aqui, ó. Isso é o meu relógio, esse é o meu medidor de tempo, e isso é o meu átomo. E eu vou mexendo com esse até ele estar adequado com isso. Então o chamado tempo atômico é o tempo que é verificado com as oscilações naturais no átomo. Entenderam? E hoje se define, a definição atual é que o segundo é 9.192.631.770
oscilações do átomo de césio. Essa é a definição atual. Mas isso não muda nunca. Então o pessoal falou assim, essa frequência do átomo de césio, eu vou definir como uma constante fundamental. Então o que se pretende, o que se propõe, é que essa frequência do átomo de césio, que é a chamada constante de estrutura hiperfina do átomo de césio, seja o padrão de tempo. Então eu defino um padrão de tempo, eu defino um segundo, não mais baseado no oscilador. O oscilador é uma forma de realizar, de produzir as oscilações que vão verificar se aquele oscilador está na frequência correta do átomo de césio. E aí, todo mundo pode ter um átomo de césio. Aliás, cada um de vocês tem trilhões de átomos de césio dentro do seu corpo. Se você pegar um deles, você tem um padrão de segundo. Todo mundo carrega o padrão de segundo. Então é democrático. Não depende do francês, do inglês, do alemão. Depende da capacidade das pessoas lerem a oscilação do átomo de césio. Se você investir um pouquinho, é capaz de você ter o padrão de tempo. Tá bom? E quem tem padrão de tempo hoje faz parte da definição do segundo. E quem faz parte da definição do segundo pode participar da determinação dos padrões de telecomunicação e assim por diante. Você vê, a coisa vai evoluindo, 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 né? E pode ter satélite. E pode ter o GPS. O GPS precisa de um segundo bem definido, com altíssima precisão, porque senão você vai cair no rio ao descer a Miguel Petrone. Não tem dúvida. Porque a alguns metros a velocidade da radiação eletromagnética é a velocidade da luz, não é? Alguns 30º de segundo são muitos metros. Aí você cai da ponte. Aí não pode. Então é necessário definir muito bem, e é isso que está sendo feito com o segundo. E é assim que funciona o relógio atômico. Eu percorri um pouco aqui, para você não pensar que o átomo é a definição, o átomo é o relógio. O átomo é a definição. Estão entendendo? O oscilador poderia ser esse pêndulo. Se ele for preciso o suficiente para eu amarrar uma carguinha nele, ele gerar um campo oscilante e excitar o átomo de césio, e eu aqui ficar aqui na manivelinha com a precisão que eu quero, está ótimo. Não é? Claro que para você ser compatível com a definição do segundo, é bom você ter um oscilador bom também, que a gente chama de alta qualidade, estreito, capaz de ser movido ao redor da onde precisa e assim por diante, que é aquele sintetizador que tem lá. Isso é o tempo, e essa é a definição que agora será feita, que o segundo é definido como a estrutura hiperfina ou a constante do átomo de césio. Isso deve mudar no futuro, porque tem átomos melhores e formas melhores, mas no momento é esse. Bom, passamos pelo tempo, deixa eu falar do comprimento. O comprimento ele tem uma história complicada, mas hoje ele é definido como velocidade da luz. Só a velocidade da luz não define o metro. É necessário ter uma base de tempo. Portanto, o meu relógio atômico tem que agora se acoplar com a onda. E deixa eu ligar para você ver. Deixa eu tirar meu átomo. Você está brincando? Esse átomo vai para Singapura um dia. Assim que eu fizer a cuba funcionar bem. Podemos pegar as ondas aqui? Ó, as ondas de água, as ondas mecânicas na água, elas têm a mesma velocidade. Eu posso mudar a frequência, como eu fiz naquela hora, né? Eu posso chegar aqui, fazer isso oscilar mais rápido, frequência maior, a velocidade é a mesma, não muda. Isso é bom na luz, né? Frequência, a velocidade é constante. É a velocidade da luz que é uma constante fundamental da natureza. E eu posso chegar aqui e falar assim, bom, como ela é uma constante, e eu pego meu relógio atômico e acoplo aqui e falo assim, quanto de segundo eu preciso para que a luz saia daqui
e ande uma distância igual aquele metro francês que estava lá na França, que agora é peça de museu. Como a luz propaga, e você pode ver, eu posso chegar aqui e medir quanto tempo ela demora para propagar aquilo que eu chamei de 1 metro. Mas isso é possível porque a velocidade da luz é metro por segundo. Se eu sei o valor da velocidade da luz, o metro está embutido. Então eu falo, eu quero 1 metro, e descubro quantos segundos eu preciso multiplicar a velocidade da luz para ter 1 metro real. Estão entendendo? Então a definição do metro é a velocidade da luz agora. Por isso que no novo sistema, aonde aparece metro, isso já é assim, aparece velocidade da luz. Quem define o metro é a velocidade da luz. Agora, para realizar o metro, eu tenho que pegar uma fonte de luz, ser capaz de medir com precisão a propagação dela, isso se faz, tem muitas formas de fazer, e aí eu meço que, dá para voltar a transparência? Eu meço que em 1 dividido por todos esses números de segundo, a distância propagada pela luz no vácuo, nesse tempo, é o metro. Tá certo? Essa é a definição do metro. Então o artefato lá, aliás, já saiu dos archives, que chama lá, né, em Sèvres. Tem algum francês aqui? Lá no sul de Paris tem a cidade que mantinha, né? Eu tive a honra de ir lá, eu nunca vi, eu fiz de tudo para saber como entrar naquele buraco para ver o quilo, mas é impossível. Ninguém sabe nem o quarto que ele se encontra, é uma loucura. Mas de qualquer maneira, o metro não está mais lá. Ele agora é uma peça de museu. Ele você pode ver. Ele que deu tanto progresso, que já era um grande avanço, todo mundo comparar as duas barrinhas, as duas marcas na barra lá, agora é isso aqui. E também é assim, se eu tenho uma boa fonte de luz e um bom relógio, acabou, eu tenho 1 metro. Então o metro já foi definido, tá certo? E ele passou por uma história interessante, eu falei para vocês. De primeiro ele era medido baseado na terra, pois isso é coisa, com todo o meu respeito ao Rui, nem os portugueses fariam. É ou não é, Rui? Bom, aí a segunda definição, que durou muito, olha quando ela aconteceu. Tá certo? E o que é importante, eu quero que vocês entendam, é que definir com o artefato, se o artefato mudou, a definição mudou. Não tem conversa, porque por lei isso é 1 metro. Se eu chegar aqui, apagar a risca da barra e botar um pouquinho para cá, ferrou, é o novo metro, mas é a definição. A comparação tem que ser feita com ele. Agora já não é bem assim. Ninguém pode sacanear o átomo de césio e ninguém pode sacanear a luz. Pô, então eu tenho um bom metro. Eu e todo mundo do mundo podemos ter um bom metro. Então, lá na 25 de março, eles vão dar um jeito de fazer uma luz que anda uma... Aliás, quando eles souberam que aquela que tem os caras que faz a luz quase parando, eles foram atrás. Eles foram atrás e falaram, peraí, pô, se a luz diminuiu o C, pelo mesmo tempo diminuiu. Ah, eu vou. É lá que eu vou. Tá certo? Então, o metro é uma coisa interessante, porque ele passou por muitas definições, e eu já mostrei para vocês que se eu contar, ele passou por uma parte que você contava comprimentos de onda, que também é outra forma, né? Se você notou na minha cuba, o espaçamento entre as frentes de onda era iguais, né? Entre as cristas de onda, então eu poderia contar também cristas de onda de uma certa luz, que definia o metro. E a linha do criptônio, 86, foi usada por muito tempo, mas acabou-se. Agora, a partir de 1983, ele é baseado na luz. E agora ele é definido. A partir de então, a história é muito interessante, porque primeiro eles jogam como que vai ser definido. Aí eles convocam todos os laboratórios do mundo para medir a velocidade da luz e ver se todo mundo vem com um número e até que décimo. Porque eles têm que definir agora. A velocidade da luz não tem mais incerteza.
ela é definida. Se você medir algo diferente, você errou. Entendeu? Então, definindo a velocidade da luz, então ela não tem mais ou menos, está aqui definida o metro. Então, a definição atual praticamente vai continuar, porque agora você vê que aí começa uma coisa interessante. Eu defino uma constante, mas eu tenho que ter o tempo, por isso que a gente fala que o tempo é o mestre das unidades. Porque sem o tempo, nada daquela tabela vai funcionar mais. Saber medir bem o tempo, ter o padrão de segundo, é fundamental para entrar no jogo. Porque eu vou depender dele para poder ter um metro. Se eu não tiver um bom segundo, eu não tenho um bom metro. E aqui é definido já como baseado na tal da frequência do splitting hiperfino do átomo de césio. Muito bem, aí chegamos à massa. É a última unidade que nós vamos ver. E a massa, hoje, ela é um artefato. Incrivelmente, das 3 unidades mestra, ele é o último artefato. E se você vê, ele é importante. A massa hoje, entende? Ela é extremamente importante. Outro dia, eu vi um artigo, verdade, fato. O quanto a indústria farmacêutica erra. Você já viu quanto tem de princípio ativo num comprimido? Às vezes é micrograma. E se você errar 20%, você pode botar a pessoa em risco. É incrível. Tem coisas que são vasodilatadores, e que se você tomar muito, está ferrado. Então, se a indústria não reproduzir exatamente a mesma quantidade, está ferrado. Então, a necessidade de medir massa, ela é extremamente importante, só que ela é arcaica, ela é velha, ela tem mais de 100 anos. Aquele objeto de Paris tem mais de 100 anos, e aquilo que eu falei para vocês, se você medir aqui, ó, o que acontece com aquilo que em 1900, hein? Você vai falar, pô, isso está lá no fundo. Mas dependendo quem tem o quilo aqui hoje, está errando muito. Porque cada número desse é o filhinho do quilo. É o quilinho. E os quilinhos eram para ser todos irmãos gêmeos iguaizinhos. Não são. E o que é mais perigoso ainda é que parece que o desvio vai sempre para o mesmo lado. E dizem aí as más línguas que um pouco por exemplo, essa inflexão aqui, dizem esse 34, não sei se é verdade, é incorporação de átomos de mercúrio na atmosfera. Parece que o átomo de mercúrio, ele não só é pesado, como ele se incorpora lá naquela liga de forma monstruosa. Gases estão lá, tudo está lá, e se você vê o ritual da comparação, é algo de dar risada. Você tem que pegar a lã da ovelha que nasceu no Alpes, no ano tal, pegar com um dispositivo especial, dar 2 passadas como quem faz com carinho, está escrito lá nos arquivos. E a partir daí você compara com o filhinho. Gente, não tem condição, né? Até vocês estão dando risada, mas é a verdade. Mas eu acho que o grande problema é que ninguém tem quilo mais, não existe mais o quilo. Porque um quilo que está variando tanto assim, não dá para fazer subdivisão. Entende? A nanograma sua, amanhã vai ser diferente, porque o cara vai lá comparar diferente. Não pode. Então, aí vem a necessidade da ciência agir, e mais do que isso. Pô, eu estou de saco cheio dos franceses cobrarem para a gente ter os quilos aqui. Todo mundo tem que ter 1 quilo. Não é? Não é o quilo da barriga, é o quilo que todo mundo pode comparar. Então, é hora de se redefinir, e agora eu vou explicar para vocês como que está sendo redefinido o quilo. Ele está sendo redefinido baseado na constante de Planck. E como
que ele vai ser realizado. Então deixa eu contar para vocês a história um pouquinho inversa. Primeiro eu vou mostrar como que ele está sendo realizado. Porque alguém tem que se basear em fenômenos fundamentais para ser capaz de medir precisamente aquilo que é definido e que depende da constante, porque aí eu vou lá com a constante, é que nem a velocidade da luz, né? Eu vou ter outras coisas que eu vou ter que injetar lá para obter uma massa de 1 quilo. E quais são essas outras coisas? Bom, a realização dele vai ser feito com uma balança, que nós reproduzimos uma aqui. Não é igual a da NIST, mas ela é uma balança que vai servir para mostrar o fundamento das coisas. Tá certo? Todo mundo sabe que campo magnético exerce força sobre corrente elétrica, não sabe? Deixa eu fazer uma experiência aqui. Aqui eu tenho uma bobininha, eu vou pôr aqui. A bobininha é um monte de fio enrolado, né? E eu vou ligar isso aqui, e o Luiz jura por Deus que está passando uma corrente. Aí eu vou pegar um ímã. Ímã gera campo magnético. Aí eu vou chegar perto da bobina. Campo magnético faz força sobre corrente. Interessante. Se ela faz força, será que eu consigo usar essa força para equilibrar uma massa que é equivalente ao peso de um peso que é equivalente à massa de 1 quilo? Vamos ver. Então, baseado no fato que isso aqui, campo magnético, gera força sobre corrente, porque corrente eu consigo medir com precisão. Eu tenho precisões, eu tenho resistências padrões, voltagem padrão com fenômenos quânticos. Efeito Hall quântico e a chamada junção Josephson. Tá certo? Então vamos ver como que a coisa funciona. A ideia toda está meio mostrada ali. Nós vamos criar uma bobina. Essa bobina vai passar uma corrente. E se eu for esperto o suficiente para saber quais são as características dessa bobina, que a corrente equilibra um peso equivalente a uma massa de 1 quilo, eu extraio dessa balança uma corrente. E eu sei que toda vez que eu botar aqui uma massa de 1 quilo, ele vai ser capaz de equilibrar com aquela corrente. Tá certo? Muito bem. Mas tem algumas coisas além disso. Outra coisa que você tem que saber, para a gente entender o que vai acontecer, é que aqui eu tenho um amperímetro, aqui eu tenho uma bobina, e se eu usar um campo magnético, é interessante que o campo magnético... Ô Braz, você é capaz de focalizar aqui? Ele é capaz. Aqui é uma bobina, quando eu uso um campo magnético e me aproximo, eu induzo uma voltagem, isso aqui tem uma resistência, gera uma corrente. Então, campo magnético em movimento é capaz de gerar. E é interessante que você vai ter que, para entender o que eu vou mostrar lá, que se eu aproximar bem lentamente, eu gero pouco. Não é isso? Se eu aproximar rapidamente, eu rebento. A corrente que eu gero depende da velocidade com que eu ando. Se esse circuito aqui não fosse, se isso aqui não fosse um amperímetro, que tem uma resistência, né, para poder medir, se eu medisse voltagem aqui, seria igual. A voltagem seria proporcional à velocidade com que eu movimento. Muito bem, se a gente entendeu tudo isso, vamos entender como a gente vai medir o quilo daqui para frente. Então eu já expliquei essas duas coisas. Eu vou agora explicar como que funciona essa balança. Essa balança funciona da seguinte maneira: eu ponho no espaço, numa região, um campo magnético. Eu não sei quem é esse campo, mas quem sabe a física me ajuda a não necessitá-lo, porque se eu precisar dele, ferrou. Tudo bem? Eu produzo numa região do espaço um campo. Se você olhar aqui embaixo, Luiz, Richard,
são os meninos que fizeram a balança de Watts. E acredite, tem poucas no mundo. E são bolsistas estagiários do nosso laboratório, e eles vão ajudar a demonstrar. Pode sentar um pouquinho, senhor. Eu vou pegar uma região do espaço que tem o campo magnético, eu vou botar ali um circuito. Se eu fizer só isso, né, não é muita coisa. Eu vou pegar e vou passar uma corrente por esse circuito. Se eu passar uma corrente, vai gerar uma força. Eu não vou explicar em detalhe, mas eu mostrei para vocês que é possível um campo magnético fazer uma força sobre a corrente. Se por acaso essa força que eu consigo determinar, que ela depende da corrente e das dimensões da bobina e do campo, a força eu consigo determinar. Só que eu não sei nada daquilo, até o momento. Mas, se eu conseguir saber, eu posso fazer essa força e equilibrar uma massa que seria 1 quilo. E se eu souber tudo aquilo resto, eu sei definir o quilo. Muito bem. Mas eu não sei tudo aquilo. Então eu vou pegar, criar um campo aqui, que eu não sei muito bem, uma bobina que eu não sei muito bem, mas vou movimentar com uma velocidade que eu sei muito bem. Porque medir comprimento e tempo é comigo. Porque eu já montei o relógio atômico e defini o metro. Então isso eu sei fazer bem. Então, vamos ver se dá para converter isso numa medida de velocidade. Eu vou, de alguma maneira, movimentar um circuito. E esse circuito, se eu movimentar com a corrente correta, vai ser como aqui. Se eu souber medir velocidade, que é mais fácil do que medir toda a distribuição de campo que está aqui ao redor, eu sou capaz de medir minha massa em termos da velocidade, da aceleração da gravidade, da voltagem que eu induzi e da corrente que eu medi. Se vocês se lembram do colegial, o produto de voltagem pela corrente é watts, né? Isso é a potência elétrica. Por isso que isso aí chama balança de watt. E eu fiquei sabendo que o Bill Phillips foi contratado na NIST, não era para desacelerar átomo, era para construir uma balança de watt. Certo? Então a ideia toda que nós vamos medir para você é o seguinte: eu vou fazer uma medida em 2 modos. Primeiro, a outra coisa, voltagem eu sei medir muito bem, porque eu tenho padrões bons, e corrente eu sei medir muito bem também. Se eu, ao invés de ter que conhecer campo, tudo isso, medir voltagem e corrente com precisão, e aí você já vai entender por que entra a constante de Planck, eu sou capaz de definir o quilo. É assim que o quilo vai ser definido, tá certo? Então nós vamos fazer uma medida com a balança em 2 formas. Primeiro eu vou fazer o inverso. Primeiro eu vou fazer a primeira fase, que é a fase de calibração, utilizando o movimento, e eu meço a voltagem com precisão. Na balança da NIST e do PTB na Alemanha, eles têm aqui um interferômetro com laser, capaz de medir com precisão, através da luz, o quanto está se deslocando com o tempo. Então a velocidade eles medem muito bem. Então eu vou primeiro caracterizar ela, e com isso eu vou medir essa grandeza aqui, ó, LB, que é tudo que eu preciso. Tudo que eu não sei é o tamanho exato dessa bobina e o campo exato que está ali. Mas eu sei que ele fica constante. Se eu medir coisas que eu sei medir com precisão, eu não preciso disso, porque no lugar disso entra isso, e eu meço essas grandezas com precisão. Crianças, vamos medir o quilo com a balança de Watt. Braz, vamos aos detalhes da balança de Watt. Ele vai mostrar ali na tela, mas eu queria que mostrasse primeiro a balança. Tem aí, tá certo? Então ele tem a balança. Aqui dentro tem todo o circuito que ele montou, e ele já está jogando para o computador as medidas, tá bom? Então, em princípio, ele vai fazer primeiro uma calibração do valor de B vezes L, medindo com precisão a velocidade. Ele, como a gente, para simplificar, não botou um interferômetro, ele botou aqui um acelerômetro. É um carinha capaz de medir muito bem a posição.
À medida que ele se desloca, ele registra isso, ele sabe exatamente como está deslocando isso aqui. Então ele é capaz de medir com precisão a velocidade. Tudo bem? Medindo com precisão a velocidade, ele vai medir num circuito, a corrente, né? E a voltagem, e nós vamos então definir o método. Eu acho que é o meu que está tocando. Vamos lá. Então nós vamos fazer agora uma medida e ele vai jogar na tela os valores que ele vai obtendo. Claro que nós não vamos usar 1 quilo, porque para eu pesar 1 quilo, eu precisaria uma corrente grande, uma balança muito maior. Ele vai pesar uma coisa que é da ordem ali de 100 gramas. Tá bom? Então vamos lá. Vamos. Ó, a primeira coisa que ele... Aqui se você... Posso só mostrar para eles? Dá para mostrar aqui? Aqui no interior disso aqui, não pode tirar. Eu não vou tirar. Aqui dentro tem um ímã permanente. Claro, um ímã de boa qualidade, cerâmico, que não altera muito. Então o campo ali gera um padrão que não importa qual é o padrão. Não importa o padrão. E tem uma bobina aqui que também não importa as dimensões. O que importa é que ela não mude muito, para a gente poder fazer a medida. Então ele vai apertar aqui o botão, o sistema vai entrar em oscilação e vai gerar a calibração. Pô, calibrou tão rápido. E aí, Luiz? Aí agora... Ó, ele calibrou. Então lá no canto, ele já está dando o valor. Cadê? O valor de BL aqui, ó. Volts por velocidade. Aqui. Então, ele mediu esse valor. Ele calibrou a balança. Qualquer que seja o campo, que mudou um pouquinho, dele mudar de vir de lá para cá e tal, ele calibrou. Agora ele vai botar uma massa aqui. Põe lá. E agora ele vai entrar no modo de medida. Então o sistema guardou a informação de qual é o... Ele tem duas, mas ele só precisava de uma. Mas a gente faz duas, que é para poder entrar nesse modo, né? Aí ele oscila a corrente, isso aí oscila, ele mede o tempo, a parte de calibração do campo e geometria. Vamos lá. Agora ele vai entrar no modo e vai falar para a balança. Balança, introduz a corrente até equilibrar esse peso. Ela está fazendo manual? Ele está fazendo manualmente. Tá bom, para dar mais emoção. Ali tem um LED verde piscando. Ele quando pisca ele está dizendo, estou chegando perto do equilíbrio. Tá certo? E aí tem a corrente, mas ele já está convertendo na massa. E tá bom, ele vai ficar oscilando, obviamente. Uma balança dessa, para ter precisão de grama, já tem que controlar o ambiente, porque a corrente já vai aquecer a bobina, pequenas alterações, né? A ideia nossa é mostrar o princípio. Então ele mediu uma massa de 127. Quanto que é o valor real dela? 125. Olha, 125. Medido na balança chinesa. Pois que é mesmo. Muito bem. Então ele mediu a massa. Tá bom? Bom, e agora? Bom, se por acaso... Quer fazer outra medida? Mede outra massa. Ó, essa balança vai ficar famosa. Não, não essa, né? Mas esse tipo, porque o Brasil vai ter que construir uma. Porque nós vamos ter que ser capazes. Agora, o que é interessante aqui? O interessante aqui é que eu posso botar ali, uma vez que eu definir a corrente e a voltagem do quilo, eu vou dividindo isso aí. Eu posso gerar ali a corrente que é necessária para gerar 10 a menos 9 gramas. Entendeu? Então, eu sou capaz de gerar padrões só com essas medidas elétricas que eu sou capaz de fazer com muito mais precisão do que bloco de massa. Tá certo? Mediu essa aí? Quanto que é a massa desse? Está dando 101, 102. Está dando 101, na verdade ele é 98, né? 98 gramas. É porque a balança. Mas é assim que a gente mede, entendeu? Todo mundo entendeu, mais ou menos? Que bom. Então vamos voltar à tela
Porque eu dependo de uma voltagem e dependo de uma corrente. E a questão é... Que bom. Bem rápido. Porque assim que eu medir a voltagem e a corrente, se eu sou capaz de medir isso com altíssima precisão, a corrente e a voltagem, eu sou capaz então de ter com altíssima precisão a definição do quilo. E isso é capaz de ser feito, quando a gente fez todo o procedimento, eu vou depender de algumas coisas aqui, nós já convertemos, para simplificar a história, essa é a massa que eu medi. E a voltagem e a corrente depende de uns números aqui, que advém da medida do efeito Hall quântico, tá certo? E da junção Josephson. Eu posso medir voltagem com uma precisão assustadora. E corrente também com uma precisão assustadora, se eu tiver padrões de resistência de alta precisão. Então, a massa, na verdade, conhecendo essas grandezas que eu tive que medir o G e o V. Então, é bom eu ter bom acelerômetro e boa capacidade de medir velocidade. Isso nós temos. Com isso tudo, eu vou depender do valor da constante de Planck. Tudo isso aqui depende do valor da constante de Planck. Porque essas coisas todas são as medidas feitas de voltagem e corrente. Se a constante de Planck está bem definida, eu meço essas coisas e vejo como eu consigo tirar daqui a massa. Na constante de Planck está metro quadrado vezes quilo. Então não tem dúvida, o quilo está dentro da constante de Planck. Então agora o quilo, ele é definido da mesma forma que a constante de Planck é definida. Porque se eu sei o valor definido da constante de Planck, eu vou lá, monto um sistema desse para realizar o valor de 1 quilo. Tá certo? E essa vai ser a nova definição do quilo. Então, o nosso último artefato vai para o beleléu. Tá certo? E eu consigo então definir a massa agora a partir de uma medida que praticamente é elétrica. E qualquer um vai poder construir um equipamento desse tipo para fazer a medida da definição do quilo. E aí nós vamos ter, lá no Rio de Janeiro, provavelmente, em Xerém, além do Zeca Pagodinho, que mora lá, nós vamos ter provavelmente lá o quilo padrão, que vai poder ser disseminado com uma precisão assustadora para todo o país, independente da Air France. Parece que só a Air France podia transportar um quilo numa época. Os filhinhos, né? Muito bem. E as outras unidades? Antes da gente ir embora, o que eu faço? Não faça nada, porque a ciência já está fazendo. A temperatura, que é o Kelvin, vai depender da constante de Boltzmann. Definindo a constante de Boltzmann, eu vou montar uma forma de medir o Kelvin. Precisão. Sem ter que fazer aquele negócio do ponto triplo da água, não sei o quê. O ampere vai depender da carga do elétron. Então, a carga do elétron, é bom o Millikan voltar lá da cova e definir o elétron, porque a carga não vai poder ser medida com imprecisões. Ela tem que ser definida. O mol está em debate, mas vai ser definido baseado numa esfera de silício, que é medida com precisão ótica, as dimensões e a massa. E ali dentro você vai garantir que tem 6 vezes 10 a 23 blá, blá, átomos de silício. E o Candela ainda tem algumas pendúculas aí para poder ser definido, mas com as coisas que a gente tem, nós já podemos voltar e inferir a respeito da intensidade de luz. Bom, pessoal, é assim que a coisa vai ficar. Então, a partir do ano que vem, não adianta ensinar as criancinhas que o quilo, o nosso padrão de quilo, é aquele bloco de platina lá no sul de Paris. O quilo agora é definido na constante de Planck. Pode ser que as crianças vão perguntar, mas quem foi o tal Planck?
Então é bom a gente estar preparado para explicar quem foi Planck. Planck foi o cara que mediu a constante dele, óbvio. O alemão que conseguiu mostrar e dar início à mecânica quântica, só isso que ele fez, né? E é um cara, foi um cientista muito importante para esse século, e a constante dele, definida, é o importante para... Bem, eu assisti outro dia uma palestra do chefe do PTB, que é o Inmetro alemão, que está muito ligado ao Max Planck Institute, e dentre outras coisas, ele mostrou um artigo do Planck, ele mesmo. E o Planck diz uma coisa muito interessante, que eu não entendo alemão, mas o cara fez um favor. Nós estamos falando em 1900. 1900, o Planck falou assim: com a ajuda das constantes fundamentais, nós seremos capazes de estabelecer as unidades necessárias para que o progresso aconteça. Tá certo? E ele falou, com as constantes, nós vamos medir basicamente todas as constantes, todas as unidades importantes. Demorou só 18 anos para a ciência estar preparada para usar as constantes mais bem medidas da natureza, que é praticamente a estrutura hiperfina do césio, a velocidade da luz e a constante de Planck, para definir as unidades fundamentais. E o pessoal diz que isso vai realmente causar uma revolução científica, porque muitas das coisas que a gente faz hoje, nós não temos padrões de medida para saber se certas coisas variam ou não. Acreditando que as constantes não variam com o tempo, que é uma incógnita, quando o universo for formado, não existia carga do elétron, talvez não existisse luz na redondeza, e muito menos a constante de Planck. A partir do momento que o universo for formado, essas coisas foram formadas. E há quem diga que elas tiveram um período de se estabelecer e que até hoje elas estão variando um pouquinho, mas ninguém conseguiu ainda chegar a medir essa variação com precisão. De qualquer maneira, as medidas que existem dizem que a variação por ano dessas constantes fundamentais é tão pequenininha que seria menor do que a nossa capacidade de detectá-la, utilizando elas como definição das unidades básicas. Bom, pessoal, eu só quero botar aqui, o Bill Phillips, a última vez que ele veio, ele distribuiu a tabela oficial da NIST, que agora tem uma correção, porque todas essas constantes não têm mais imprecisão, elas são definidas, e a partir delas são definidas as unidades, tá certo? Para chegar a esse ponto, eles tiveram que reunir gente do mundo inteiro e discutir e votar que poderia ser mudado. E uma das reuniões, eu tive o prazer de estar presente, representando a IUPAP, né? Por acaso, coincidência, eu fui presidente da IUPAP para unidades e constantes. E aí eu tive que ir lá defender pela IUPAP e foi votado o ano passado, que de fato, em maio do ano que vem, nossos padrões estarão reestabelecidos e vocês vão ter no livro de mecânica novas definições do quilo e de todo o resto. Bom, eu acho que é isso tudo que eu queria dizer e a gente então sabe um pouquinho do que vai acontecer com as unidades e com as suas definições. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta. Nenhuma pergunta? Tem uma. Um aluno aplicado. Não tem problema de determinar a massa dela? Porque o G varia de ponto a ponto, né? Não, mas hoje eu consigo medir o G num local com uma precisão fantástica. Eu tenho que saber o G naquele ponto. Hoje, com medidas de interferometria e os acelerômetros e o diabo, você mede o G com precisão
muito grande. O grande G é o problema. O pequeno G, a não ser que eu saiba a massa da Terra com uma precisão assustadora, e o raio da Terra, que eu não sei, o grande G é o grande problema. Eles acham que as constantes cosmológicas poderiam mudar se eu medisse melhor o grande G. Então, Essa balança de Watt que está instalada no NIST, ela custa em torno de quanto? olha, ô Luiz, pelo que eu vi assim, né, eu ainda não visitei a balança de Watt, mas aparentemente você precisa aí uns par de milhão de dólares para montar o laboratório, porque você tem que ter todos os outros padrões junto, para medir voltagem, para medir corrente. Mas tudo isso não é nada. Para manter um padrão, os países gastam trilhões, porque você tem que suprir as empresas, as indústrias, com boas medidas, porque senão os padrões vão, entendeu? Imagine se a indústria aeronáutica cometer um erro de 1 milímetro em 100 metros. Ferrou, acredite. 1 milímetro em 100 metros para a indústria aeronáutica ferrou. Não é verdade? Então... Professor, não é muito bem uma dúvida, mas uma curiosidade do programa da balança que tinha lá no peso menos 0,26 depois que calibrou. Do que é aquele menos 0,26? O menos 0,26 é só quando você está sem massa, sem corrente, sem nada. Então, às vezes, a resistência, ela gera... O sensor não consegue detectar. O sensor não consegue detectar a corrente, então ele dá uma massa negativa que para a gente é impossível, assim. Mas aí quando você coloca a massa e começa a equilibrar, ela começa a fazer a leitura correta. Nós vamos deixar essa balança, depois que percorrer, nós temos que apresentar isso em Barcelona para uma aula pública da ICAP, que é o Encontro Internacional de Física Atômica. E depois disso, nós vamos deixar ela na frente do departamento ali, de tal maneira que você vai poder fazer uma medida do quilo. Nós vamos deixar você calibrar e você... Por isso que ela está sendo automatizada. O computadorzinho vai calibrar, aí você põe a massa, aí você põe, por exemplo, a aliança de casamento e vê se você foi tripudiado. Mede a massa, entendeu? E aquelas coisas todas. Você vai medir o que, por exemplo? Não sei, mede o peso de uma moeda. Qualquer coisa que você queira ver se vale a pena. Aliás, alguém mediu outro dia a variabilidade das moedas de 10 centavos, é algo assustador. Quer dizer, não tem valor nenhum como metal mesmo, né? Podia ser um cartãozinho de plástico e ia ter a mesma coisa. Aliás, talvez fosse até menos furando. Tinha uma pergunta? Olá. Lá no início você falou que existem constantes adimensionais e dimensionais. Como é que chega ao ponto de saber, essa é dimensional, essa é dimensional? Como você diferencia? Depende de onde ela está inserida, qual é a grandeza que ela vai representar, que ela está envolvida, né? Constante de Planck vezes frequência, que é o inverso de tempo, da energia. Não é? Então, ela tem que ser dimensional, ela tem que ter dimensão. A constante de estrutura hiperfina não tem. Então, depende de onde ela está, se as unidades desapareceram, ela é adimensional. Ela não depende de dimensão, não depende de nenhuma unidade. Tá bom? Mas elas são boas constantes também. Lembra que mecânica de fluido é feito com números, não é? Que são valores adimensionais. Ou jato supersônico, tudo isso é feito com coisas adimensionais. O Sebastião falou, não, eu vou sacanear aquele cara. Alô? Eu acabei ficando com uma dúvida a respeito no processo que é feito para poder medir o novo quilograma, né? É usado diversas grandezas relacionada à constante de Planck, eu consegui fazer a medição correta. Isso. Só que essas grandezas, elas apresentam as devidas incertezas, correto? E como é que eu anulo essas incertezas todas para poder chegar o quilo que você vai... É aquilo que eu falei, né? A definição e a realização são coisas distintas. A definição não tem erro.
Agora, a realização vai vir com erro. Então, você vai medir lá uma massa que é 1 quilo com uma certa precisão. Mas a definição dele, não, ela não muda nunca mais. Conceitualmente, é diferente de você comparar com isso aqui, que já pode ter variado. Aquilo lá não varia nunca. A sua capacidade de medir pode variar, mas a definição não. E hoje a definição varia. A definição varia. É diferente. Por isso que o Planck falou, use coisas que não variam para definir coisas que você não quer que varie. É meio natural, né? Entendeu? Ótimo. O senhor pode falar um pouco sobre a definição do mol? O senhor falou sobre a esfera de silício, só que isso me pareceu meio esquisito, porque isso não vai alterar conforme as condições do tempo, temperatura, assim como os outros artefatos? Você tem que manter determinado... O silício ele é bom porque gases não penetram, você pode manter ele melhor, monocristalino, livre, com uma quantidade de defeitos pequenas, de vacâncias, tudo aquilo. E eles hoje conseguem fazer uma esfera medida por interferometria óptica de uma precisão fantástica. Nanômetros, pra você ter uma ideia. Então eles definem essa esfera e aquela massa de silício que contém um número é definido como mol. Hoje é baseado, se não me engano, nas 12 gramas do carbono, né? O mol. Se você pegar 12 gramas de carbono 12, ali tem 1 mol de átomo de carbono. Ninguém vai contar, né? Vai gastar a vida de todos nós somados e mais a humanidade inteira e mais 300 gerações para contar 10 a 23 coisas. Então ele é definido, isso vai ser a definição, tá certo? E aí, se você sabe a massa do silício, você escala para o mol de qualquer elemento, mol de qualquer coisa. Aí é uma relação da... Tá bom? Oi. A constante de Planck, a melhor medida dela foi feita com a balança de Watt também. Também. E aí a gente aceita que o valor da constante de Planck é fixo para todo mundo com aquela medida, e aí sim a gente... Não, na verdade ele não é feito só com a balança de Watt. Ele é feito com outros processos e aí você compara, tem métodos comparativos e vê em que casa decimal as coisas, estamos no presente status da tecnologia. E é assim que você define o valor da constante. É onde ela parou de variar por vários métodos. Então ali eu defino. Tá certo? Agora, a balança de Watt é uma das que se utiliza com outras, não botando uma massa de 1 quilo, botando outras coisas. A minha dúvida é nesse ponto de se as constantes poderiam variar, por exemplo, se a velocidade da luz poderia variar, mas agora a gente está definindo o metro em termos dela, então a gente não perceberia isso direto. Se você já ouviu ideias de como se proteger contra esse tipo de coisa, definindo as grandezas desse jeito? O chamado universo de Dirac é um modelo de universo onde as constantes fundamentais variam. Só que assim, eu vou ter que esperar 1 bilhão de anos para ela variar um valor significativo, né? Porque então, e daqui 1 bilhão de anos dizem todas as teorias que nós não estaremos mais aqui, né? A Terra já será alguma coisa diferente, provavelmente parte do Sol, não sei. Mas também, 1 bilhão, pô, nós estamos aqui há milhares de anos, já estamos cansados. Não é? Imagine. Se varia ou não, isso a ciência está tentando determinar. Agora, mesmo que varie, ainda esse método é muito melhor do que qualquer outro para definir essas unidades, dentro da escala de tempo que nós temos que usar as definições, né? Lembre-se que nós definimos o Sistema Internacional de Unidade faz 50 anos. Nós podemos usar com segurança essa definição nos próximos 1000 que estaremos garantidos. Se é que a gente vai estar aqui em 1000 anos, né? É questionável aí. Pessoal, muito obrigado. Vanderlei, eu queria... como é que faz para o pessoal visitar o relógio atômico aqui, né? Tá. Os ingressantes estão chegando aí, saber onde é que está, como é que é? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para os alunos do primeiro ano, não sei se já encontrei vocês, acho que encontrei na aula inaugural, né? Que o nosso instituto está totalmente à disposição de vocês quando vocês tiverem
angústias e incertezas que não estejam relacionadas com as constantes fundamentais. E que vocês podem procurar a gente. Nós colocamos o professor Luiz no laboratório de ensino, porque é uma pessoa apaixonada pelo que faz, deve procurar quando tiver problema com o curso, problema de entendimento das coisas. É uma coisa que físico gosta de explicar. Ele acha que sabe tudo, ele adora, então se tiver dúvida tem que vir procurar os professores para tirar as dúvidas, entendeu? Outra coisa, se você escolheu essa profissão, você deve começar a querer entrar um pouquinho no ritual da física, que é fazer iniciação científica nos laboratórios. Para isso você deve conhecer os laboratórios. Nós temos um grupo que tem relógio atômico, tem átomos frios, tem biofotônica, tem um monte de coisa. A Cristina estava aí, fugiu. Mas nós temos muitos laboratórios, mas tem muitos outros grupos com muitos laboratórios. Então você tem que ir lá, professor, dá para mostrar o laboratório? Porque quanto mais cedo você se insere, né, mais cedo você vai descobrir o que é ser um físico, né, que vai muito além de fazer as provas de física 1, cálculo, acredite. Né? Isso tudo não deve ser a sua meta final. Isso deve ser agora o seu objetivo momentâneo, mas nunca a meta final. A meta final é você aprender para contribuir com a ciência. Para isso você tem que se inserir em coisas aí, tá bom? E é importante conhecer o que se faz, isso é fundamental. Nosso instituto, o que ele tem a oferecer de melhor é a pesquisa, é os pesquisadores. Né? Os cursos são bons, eu quero acreditar que sejam excelentes, mas existem muitos lugares que dão bons cursos. Mas as pessoas saem além do curso, tá certo? Elas saem com a ambição de pesquisa, com a ambição de contribuição, com a ambição de contribuir, às vezes não com a pesquisa, mas com um projeto relevante para a sociedade e assim por diante. Portanto, nós estamos completamente disponíveis. Essa aula aqui vai ser dada lá na Federal, um mês, não sei que mês aí, mas a gente fez questão, o Luiz inclusive, de falar, vamos trazer os alunos do primeiro ano para pegar uma aula que está preocupada em trazer aquilo que vão estar nos livros textos, né? Eu achei fantástico, então queria agradecer ao Luiz também. E para nós foi fundamental que a gente sabe coisas que nós temos que melhorar para a aula ir ficando mais rica, em demonstração, mais ágil, né? Coisas que são legais e coisas que não são, e com o tempo a gente chega lá.